Tá travando aí alguma coisa para vocês? Não, aqui tá tudo certo. Você só não tá me vendo, né? Mas você consegue me ouvir. Acho que agora tá normal, né? Só não tá com muita a câmera. Mas enfim, né? Bora começar aí. Então, hoje, né? Vocês estão me ouvindo mesmo? Vocês... Sim, tô ouvindo direitinho. Tá, vou começar, tá? Então, né? Hoje tô eu e Eduardo aqui para fazer essa revisão para vocês. Como prometido, vai ser sobre as propriedades específicas das proteínas e as enzimas, para fechar o assunto da prova de vocês. Não passou ainda, né? Vou fazer diferente aqui. Eu vou espelhar pelo um negocinho que eu deixei de tirar, mas aí algumas coisas, né? Para abordar. Minha parte de hoje eu vou falar sobre os aspectos funcionais. Então, é o mesmo esquema, né, das questões.
Então, a primeira questão está assim. Assinale a alternativa correta sobre as aquaporinas. A letra A. As aquaporinas são estruturas heterométricas, taméricas. B. As aquaporinas são formadas de uma única cadeia peptídica. C. Elas desempenham papel de controle osmótico e equilíbrio hídrico, especialmente nos rins, pele, eritrócitos. Ou D. Que as aquaporinas são enzimas que ionizam a água para transportá-la através das membranas. Qual é a alternativa que vocês acham que está certa, gente? Pessoal falando que é C. C, C, C. Bem, é isso daí mesmo, né? Elas desempenham o papel de controle osmótico e equilíbrio hídrico, especialmente nos rins, pele e eritrócitos. E aí agora a gente fala um pouquinho melhor sobre as aquaporinas, né? Então, primeiro, elas vão ser estruturas que vão formar um poro seletivo para a água. Então, elas são algumas coisas que precisam saber, né? Primeiro, que elas são homotetrámeros, então são 4 números iguais, que cada um deles vão ter 6 hélices alfa, que vão atravessar a membrana celular, então elas vão ser proteínas transmembranares, vão atravessar por completo a membrana, formando um canal central, e eles vão ter depois também duas outras hélices, que vão formar essa sequência de asparagina, prolina e alanina, que é esse NPA, que vai fazer um filtro de especificidade. Então, vai permitir que apenas uma molécula de água, né, passe por vez, e também vai fazer repulsa de cargas, né? Além disso, também tem essa parte AR, né, que é aromático arginina, que também vai participar para a gente poder fazer um controle dessa estrutura. Então, tem essas partes estruturantes da aquaporina. Aqui tem uma tabela, né? Com certeza vocês já viram ela, que vão mostrar as 11 aquaporinas que a gente tem, cada uma delas em maior concentração em algum tecido. Então, a gente tem ali a A1 que vai estar nos eritrócitos, nos rins, né? A A6 que é mais para o rins também. E é importante saber mesmo, só que existe mais do que um tipo, né? Aqui tem a foto dessas aquaporinas, então de roxo são as 6 cadeias hélices e as de verde. Aqui são aquelas que elas não vão ser transmembrares, mas são as NPA, tá bom? E aqui essas bolinhas vermelhas são a água mesmo, estão passando uma de cada vez. E elas vão se encontrar no centro da aquaporina, cada uma de um lado, se encontrando no centro da aquaporina. Mas aqui mais fotos, né? Então, essa primeira aqui foi exatamente a que eu mostrei. Aqui são os quatro monômeros juntos, né? Cada um deles com o poro. Aqui as 6 também proteínas transmembranares e as 2 NPA, que elas não vão passar na membrana toda. E sobre aquaporina é basicamente isso. Alguma dúvida? Então vou passar para a próxima. A hemoglobina tem uma estrutura complexa que lhe confere papel de transportador, atuando de uma forma catalítica. Assinale a alternativa que corresponde aos papéis de cada uma de suas características moleculares. Qual vocês acham que pode ser aí? O pessoal falando que é letra A, letra A. Isso seriam 4 cadeias peptídicas. Seriam 4 monômeros, né?
Alguém acha que é diferente de A? Ou todo mundo acha que é letra A? Nada, Marina. Então, na verdade, aqui a resposta é a letra B, tá? Agora, bora entender um pouquinho, né, o que aqui forma essa hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma outra proteína tetramérica e ela vai ter, que ela também é alostérica, que vai ser justamente responsável pelo transporte de oxigênio nos tecidos. E aqui, como é que ela vai ser formada? Primeiro ela vai ter 4 grupos pirols, que vão formar um anel porfirina. Então, aqui nessa letra A aqui, tem os grupos pirols, né? Que são justamente compostos orgânicos, então, eles são heterocíclicos, então eles vão ter pirrol, ela te lembra de 5 elementos, tá? 5 moléculas. Moléculas não, mas substâncias, né? Então aqui é um anel com 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é heterocíclico porque ele tem na sua cadeia fechada, né? No círculo aqui, ele tem um elemento que não seja o carbono, então ele tem um nitrogênio aqui no meio. Ele é aromático justamente por essas ligações duplas, tá? E os 5 membros vai dizer que ele é pirrol, né? E aqui, aí ele vai formar aqui os 5 pirrols, os 4 grupos pirrols vão formar uma porfirina. E no meio dessa porfirina vai ter um íon ferroso, que é o íon prostético M, tá? Além disso, isso é a parte do grupo M, né? Já a parte proteica mesmo vão ser 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. E lembrar que a hemoglobina é transportada nas hemácias, então não é que são eritrócitos, né? Então eles não são meio que sinônimos. Às vezes você pode ter baixa de hemoglobina sem ter baixa de hemácias. Isso é interessante saber, né? Alguém está meio confuso assim na, na estrutura? Eu posso passar? As duas aqui são iguais, só são mais destrinchadas. Então, além disso também, a gente vai ter duas histidinas, então uma histidina distal e uma histidina proximal, que são praticamente ramificações, né? Como identifica essas estruturas? Pode voltar para a pergunta? Posso voltar sim. Ó, a pergunta aqui. Ela pediu para a gente botar o papel estrutural com o papel morfológico, né? De cada parte da hemoglobina. Então, o ferro, grupo M e o grupo ferro, eles são sinônimos, então eles não fazem coisas diferentes. O bifosfoglicerato é o regulador alostérico, né? Eu vou mostrar um pouco mais na frente. As cadeias alfa e betas, elas são a parte proteica, sem o grupo M, então elas são as apoproteínas. E o grupo pirrol também não é uma coenzima. Aí pediu como é que identificar essas estruturas. Se diz aqui na fórmula estrutural. Ó, o ferro está aqui, ó. Bem aqui no meio. E aí vão ter 4 cadeias pirrol. Isso daqui, eles não vão cobrar de você na prova, não vão querer que se identifique. É mais para saber mesmo, tipo, de teoria. Não precisa ficar tão preocupado com isso. Tudo bem, Daíra? É Daíra mesmo assim que fala? Tá.
Aí sobre essas histidinas, né, o que é importante a gente saber de cada uma? A proximal, ela vai fixar o ferro no centro do grupo M, e ela vai participar de suas mudanças conformacionais durante a ligação do oxigênio. Por quê, né? Quando o oxigênio vai se ligando ao ferro, ela vai proporcionando mudanças conformacionais que vão deixar os outros grupos, vão deixar os outros grupos também mais fáceis de se ligar com o ferro, com o oxigênio. E a distal, ela vai justamente estabilizar a ligação com o oxigênio, que vai permitir, né, que ela seja transportada, não seja liberada. Agora, sobre o BPG, que é o 2-bifosfoglicerato, ela vai ter uma interação com a hemoglobina, e por ser alostérico, né, quer dizer que ela está em outro sítio que não é o sítio ativo. Então, ela vai se ligar em outro lugar na molécula para mudar a conformação do sítio ativo, e isso vai mudar como a molécula toda se, se estrutura, né, como ela se porta, como ela vai funcionar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir a interação do oxigênio, que vai facilitar que ele seja liberado. Isso vai justamente acontecer em casos de mudança de altitude, então quando a altitude está mais alta, e aí a concentração de bifosfoglicerato vai aumentar na sua célula e vai começar a diminuir a interação do oxigênio, então você vai ter com menos oxigênio disponível no meio, você vai conseguir continuar a perfusão, né, sanguínea no seu sangue, né? Você vai conseguir permanecer essa oxigenação normal. Ou hipóxia, né, que é a queda da concentração de oxigênio, também vai ter um aumento da concentração de BPG, justamente para tentar contrariar isso. Alguma parte aqui ainda ficou confusa, gente? Eu acabei não falando sobre a globina, né? A globina, ela é sim a proteína, mas a parte do bifosfoglicerato é errada. Não é uma coenzima. Pronto. Alostérico é quando... Tá. Eu vou só te sanar a dúvida e depois você fala de novo, que acho que ele vai deixar mais visível, entendeu? O errado vai deixar mais invisível. Mas assim, alostérico quer dizer que não é no sítio ativo. Então, um regulador alostérico, ele vai mudar a conformação do sítio ativo e às vezes vai deixar que não faça conexão com o receptor, né? E o neurotransmissor, enfim, ou vai modular a sua função. Então, às vezes vai deixar mais ativo, menos ativo. O regulador alostérico é meio que isso. É um regulador que ele não é a substância, por exemplo, o oxigênio, né? Mas ele vai alterar como o oxigênio se porta. Fica um pouco mais claro assim? Isso é. O, o M e o ferro são meio que sinônimos. O grupo M, na verdade, ele vai se ligar ao ferro, né? Aí, enfim, não é exatamente o sítio ativo. Tá, próximo então. Ainda é sobre hemoglobina, mas de uma forma diferente. Então, tá falando assim. A anemia falciforme é uma mudança conformacional das hemácias, devido a letra A troca do ácido glutamínico com a valina. Letra B, desnaturação do grupo M. Letra C, a permanência da hemoglobina em estado T. D, separação das cadeias alfa e beta. Galera, tá indo de letra A, letra A, letra A.
Pronto, todo mundo acertou. Realmente, né, a letra A, anemia falciforme, ela vão ter, assim, eu vou mostrar aqui no próximo, vou falar um pouco mais no próximo. Então, ela é uma doença humana hereditária, então ela é genética, né? Ela tem mais do que 500 tipos de alterações, e aí é justamente nessa parte do glutamato que deveria ser uma valina, porque a valina, ela é hidrofóbica, e aí vai causar, elas vão interagindo, né, as valinas diferentes, de moléculas diferentes vão interagindo, causando a polimerização, quando está no estado desoxigenado, e aí a célula justamente perder esse formato de bicôncavo e vai virar uma foice. Aí, né, isso vai atrapalhar no transporte do oxigênio e, inclusive, né, essas massas falcêmicas, elas também vão ter uma vida média reduzida. Então, em vez de elas terem 120 dias, como é massa normal, elas vão durar cerca de 20 dias. Isso pode até levar a uma anemia hemolítica crônica, quando a gente tem realmente degradação muito alta de hemácias. Inclusive, também, por causa dessa polimerização, né, dessas coagulações, elas podem obstruir os vasos, causar infartos textuais, comprometer os órgãos vitais. Enfim, é realmente ruim, né? Tem como viver com, mas tem que evitar algumas coisas. Então, evitar exercício físico, né? Muito intenso. É importante para quando você tem essa comorbidade. Aí, às vezes, a pessoa pode ter ficado também em dúvida sobre essa questão do T e R, né? O que é o estado T? Então, o estado T vai dizer que é estado tenso, e o estado R é o estado relaxado, isso da hemoglobina, né? A hemoglobina pode o oxigênio pode se ligar na hemoglobina tanto nos estados tensos quanto no estado relaxado, mas ele vai ter muito mais afinidade quando está no estado relaxado, porque ela vai se conformacionar, né? Vocês viram que tem muita coisa das ligações e interações, e quando está no estado relaxado, ela vai ter muito mais facilidade de se ligar com o oxigênio. E aí, quando o oxigênio vai se ligar à solubilidade da hemoglobina no estado tenso, ela vai desencadear uma mudança na conformação do estado para o estado relaxado. E aí isso vai mudando também as outras subunidades para que, por exemplo, para ela fazer a primeira ligação ao oxigênio, é difícil. Só que depois que ela já fez a primeira ligação com o oxigênio, vai ficar mais fácil para ela fazer outras ligações com o oxigênio. Então isso vai fazer como se fosse um efeito cascata, para que a hemoglobina fique oxigenada. Que é justamente essa última afirmação aqui de baixo. Alguma dúvida, pessoal? A D está errada porque elas se juntam? Olha, não é justamente uma separação das cadeias alfa e beta, né, que fazem essa mudança conformacional. Então está errado por isso. Realmente a justificativa é por causa dessa mudança do ácido glutamínico pela valina. Se a cadeia se junta... no caso sim, ela se juntaria, ela não se separaria. Tá bom. Passa então. Essa daqui já é maior. As proteínas que em condições normais desempenham funções essenciais no sistema nervoso
são muitas vezes as mesmas que se desencadeiam o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Sobre o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, é correto afirmar que. Vejam o que é que vocês acham. Quinze segundos. Cadê, gente, as respostas? Essa parte cai, viu? Será? Cadê, gente? Eu quero respostas. Tem que se decidir aí. Cada um tá falando uma coisa. Vou mostrar então. Realmente a resposta é a letra A. Só a Marina ganhou. Oh, Darlan também. Que fala que os prions são as proteínas mal noveladas. Em geral, todas essas daqui, né, são proteínas mal noveladas. Vão causar esse problema, né? Não sei, acho que vocês vão ver mais pra frente, ou vão ver BMC, né, sobre essa questão do novelamento, até de partes da célula que vão proporcionar, né, chaperonas que vão garantir esse novelamento correto, porque justamente o novelamento é a estrutura terciária ou quaternária da proteína, né? Justamente a terciária, geralmente, que vai ter uma função específica. Então, quando ela perde essa estrutura terciária ou ela fica errada, ela também vai fazer funções erradas. E aí, esse efeito cascata, né, esse efeito dominó que o prion faz em outras proteínas normais é verdadeiro. Realmente acontece. Aí vocês falaram muito a B também, né? Proteína beta-amiloide, sua conformação nativa, pode se acumular no parênquima cerebral, que é o parênquima é a parte funcional, né, do tecido, e o estroma é o tecido de sustentação, e ocasionar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. O negócio é que a sua conformação nativa é a sua forma normal, então não, seria a forma anormal. O problema da letra B é essa. Sobre a letra C, que falaram também, né? Em condições anormais, a proteína tal promove a formação de placas de proteína beta-amiloide no parênquima cerebral, desencadeando seu acúmulo. Também não, se não me engano, é a proteína beta-amiloide que vai fazer botou as duas juntas, né? E letra D, a alfa-sinucleína é uma proteína de membrana neuronal que, quando se acumula de forma normal em células nervosas, rompe a membrana celular, causando a morte celular de neurônios. No caso, esse daí seria o prion também. Em vez de ser alfa-sinucleína, é o prion, que vai fazer essa morte celular, né? Aqui tem uma tabela sobre as principais proteinopatias, né, e as doenças neurodegenerativas. Então, primeiro, os prions, né? Eles são geralmente prion quer dizer que é uma proteína infectante, tá? E aí, geralmente, eles estão na conformação alfa-hélice, que torna elas solúveis, e aí elas vão virar umas folhas beta, que são outro tipo de estrutura secundária, que vão torná-las insolúveis. E aí elas vão formar essas placas amiloides que vão romper as estruturas do tecido normal. Já a tal, e a principal doença, né, que a gente pode atribuir aos prions é a vaca louca. Já a proteína tal, ela vai
se destacar dos microtúbulos e se agregar no citoplasma em mareados neurofibrilares. Então, elas estão. Vocês estão vendo isso no BMC também, né? Sobre essa questão dos microtúbulos. A proteína tal está nessa parte dos microtúbulos. Acho que não vem BMC, mas assim, bioquímica vocês veem um pouquinho, né? Isso daí. Então, está relacionado aos microtúbulos. Então, às vezes, vão dar faltas, problemas nessa parte dos microtúbulos, né? E aí, a perda da função da tal e o ganho da toxicidade dos agregados vão levar à degeneração axonal e à morte neuronal. Então, não é aquela coisa de romper a membrana, né? E aí, principalmente, a gente pode citar a doença de Alzheimer e outras taupatias. Além dessas duas, tem também a beta-amiloide alfa-sinucleína, que é a beta-amiloide vai ser o acúmulo da proteína beta-amiloide no parênquima cerebral formando placas insolúveis. E aí, esses agregados vão promover a neuroinflamação e a disfunção sináptica e a morte celular, então neuronal. Então, vai proporcionar um processo de inflamação que vai causar morte celular nessas células, né? E é também citada muito na doença de Alzheimer. Sobre as alfa-sinucleínas, ela é uma proteína normalmente presente nas terminações pré-sinápticas e vai ser envolvida na liberação de neurotransmissores. E aí, quando elas têm esse misfold, que é o mau enovelamento, ela vai formar agregados, que são os corpos de Lewy, e vai interferir principalmente na função sináptica, vão causar estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e a morte dos neurônios dopaminéticos da substância negra, que é uma parte assim que tem vários núcleos que vão produzir dopamina. E aí está citada na doença de Parkinson. Essa parte das doenças, né? Acho que principalmente o que vocês podem focar é qual proteína, né? Qual proteína falha causa tal doença. É bom saber isso, tipo, bem decorado, assim, porque dessas partes todas, assim, que eu falei mais cedo, sobre aquaporina, hemoglobina, eu diria que essa parte, às vezes, é a que a gente está menos acostumado. E aí, na minha prova mesmo, tiveram as duas questões disso, então é bom estar sabendo, tá? Alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Acho que não, então, né? Qualquer coisa pode me falar. Então agora o Edo vai fazer a parte das enzimas aqui, tá? Eu vou sair um pouco. Todo mundo me escuta? Tô escutando. Ok. Então vamos apresentar sobre enzimas agora. Eita, pô, apareceu a resposta. Fiz que ninguém viu. Eu vou explicar de qualquer jeito, então. Não é o fim do mundo. Beleza, apresentando completamente. Tudo bem. Supondo que vocês não tenham visto a resposta, qual vocês acham que é a resposta correta? Hum. No caso, correta e incorreta, né? Perdão. Porque a alternativa correta é justamente a incorreta.
Ninguém tem um palpite? Cadê, galera? Ninguém tá saindo de enzimas? Eu acho enzimas bem mais fáceis que proteínas, velho, sinceramente. Por que você acha que é D? Nossa, três garotas começando com M deram a mesma resposta. Ok. Já que vocês são tão espertas, alguém quer justificar por que a letra C? Que o gabarito é realmente a letra C. É incorreto. Vamos ver por quê? Antes de tudo, eu queria fazer um geralzinho de enzimas. Eles são catalisadores biológicos, e isso quer dizer que eles aceleram a velocidade da reação. Então, por exemplo, uma reação que poderia demorar um segundo, demora uma questão de milimicrosegundos. A velocidade é muito, muito rápida. Tem casos de enzima que aumentam a velocidade da reação em bilhões de vezes. Eles são poliméricos, isso quer dizer que eles possuem, por exemplo, um grande peso molecular, por isso que a alternativa A está correta. Eles funcionam no modelo chave-fechadura, isso quer dizer que, eu vou explicar mais pra frente, mostrar a imagem, o substrato tem que se adequar ao formato da enzima, no caso é o contrário, a enzima tem que se adequar ao formato do substrato e é assim que ele catalisa a reação e reage com o substrato. E isso pode ser otimizado por cofatores, que eu vou mostrar mais à frente. E uma coisa que eu gostaria de citar, e eu vou voltar lá na frente, são isoenzimas, que elas possuem a mesma função, o mesmo substrato, mas no caso não, acho que eu não, não, vou voltar assim. Elas têm o mesmo substrato, ou seja, a mesma função, mas elas têm diferentes afinidades. Vai ter um gráfico mais pra frente que eu vou demonstrar dois exemplos de isoenzimas, uma para cada parte do corpo e eu vou demonstrar isso. E tem dois tipos de inibição, a competitiva e a não competitiva, que vai dar a resposta da questão. Enfim, este é o modelo chave-fechadura e é especificamente com um cofator. O que é um cofator? Cofator é a parte não proteica de uma enzima. Enzimas podem ser 100% proteicas, mas elas também podem ter, por exemplo, um cofator. No caso da hemoglobina não é uma enzima, mas o análogo a um cofator da hemoglobina é o ferro. É uma coisa não proteica. Íons geralmente são muitos cofatores. E isso otimiza o encaixe do substrato e muitas vezes é o que justamente permite esse encaixe. Porque o substrato pode encaixar? Pode, mas não encaixa perfeitamente. E aí a reação não acontece. Então existem cofatores que otimizam o modelo chave e fechadura. E aqui eu trouxe alguns exemplos de inibição, porque aqui nós temos o sítio ativo, aqui nós temos o substrato, e aqui nós temos um sítio alostérico, que foi aquilo que o Robson falou. Um inibidor pode se alocar nesse sítio alostérico e inibir a enzima. E é por isso que o inibidor não competitivo não, não precisa ter uma forma tridimensional similar à do substrato, porque ele não vai se ligar no mesmo lugar do substrato. No caso de uma inibição competitiva, que é o caso da direita, o meu inibidor competitivo ele tem que ter um formato tridimensional similar, porque ele vai se alocar no mesmo local o qual meu substrato vai. E é por isso que é competitiva. Quem aqui gosta de café? Alguém aqui não gosta de café? Hum, Eu não sou tão fã assim, tem não. gente que não gosta de café. Então o que acontece com o café? Café, no caso cafeína, então vou precisar o nome exato em si. Cafeína, ela tem um formato similar com um neurotransmissor que te dá sono. E o que acontece? Quando você, por exemplo, já está com sono, ao beber café você continua com sono. Porque a cafeína vai se ligar, vai competir com esse neurotransmissor, que eu vou pesquisar o nome em si agora.
E como eles vão competir, a cafeína não vai conseguir se ligar no receptor do neurotransmissor e acabar inibindo ele. Adenosina. Adenosina é um neurotransmissor que te dá sono. E se eu tenho muita adenosina no meu corpo, eu já tô cansado, e eu acabo bebendo café, essa cafeína do café vai competir com essa adenosina e não vai conseguir ter o efeito que deveria ter. Quando eu, por exemplo, já não estou cansado e tomo café, o café me impede de ficar cansado. Porque a cafeína vai se ligar a esses receptores, onde não tem adenosina, porque eu não estou cansado, e quando o meu corpo produzir adenosina, o receptor já vai estar bloqueado. Não é uma enzima, não, mas é a mesma lógica, porque são proteínas. E essa seria a alternativa incorreta, porque o inibidor não competitivo não possui uma forma tridimensional similar ao substrato, porque ele se liga a outro sítio, que é o sítio alostérico, o qual Robson falou. São biomoléculas de alto peso molecular? São, porque são poliméricas, são muito grandes. Podem possuir cofatores quais possibilitam seu funcionamento? Sim, podem possuir. Funciona pelo modelo chave fechadura? Sim, o formato deve ser similar. Quando bater no meu computador, enfim. E existem sim isoenzimas com o mesmo substrato e função diferente. Essa questão é um pouquinho mais complexa, eu vou pegar um copo d'água, se vocês me permitirem, enquanto eu deixo ela aqui, ok? Já volto. Já volto, rapidinho. E alguém tem um palpite já? Do que completar esses dois passos? Esse é mais dificilzinho. Lembrando que tudo isso é no contexto da termodinâmica. Marcelo está certíssimo. Proteínas são polímeros formados por aminoácidos. Isso significa que são, em comparação com seus monômeros, compostos de maior entalpia de acordo com a termodinâmica. Portanto, as reações que levam à sua formação são consideradas endergônicas, apesar de usarem energia de reações exergônicas para sua síntese. Agora, o que seriam esses termos? Primeiro, eu quero diferenciar entropia de entalpia. Essa é uma imagem lá de Fátima que eu absolutamente amo, porque mostra vários aminoácidos e uma proteína. Entropia, de acordo com a termodinâmica, seria desordem. Se eu tenho muitas partículas separadas, bagunçadas, se eu pego, por exemplo, um cilindro com bolinhas vermelhas e bolinhas amarelas, começa a chacoalhar, a tendência é que elas se baguncem. Porque a tendência do universo é a desordem, em direção à desordem. É por isso que foi tão difícil, por exemplo, que a gente criar a vida não, né? A vida ser criada. Porque o nosso corpo está em uma luta constante contra a desordem. E é por isso que vocês vão ver acho que em BMC, vocês veem isso um pouco? A gente tem uma luta tão grande contra a desordem no meio exterior, mas enfim. E essa imagem é sensacional porque ela mostra que entropia é desordem e entalpia é energia armazenada. Quanto mais ligações, interações você tem em uma estrutura, mais entalpia você tem. Porque energia potencial é armazenada na forma de ligações químicas. Então, um composto polimérico com quantidades muito grandes de ligações entre esses átomos e moléculas é um composto de alta entalpia.
E a formação dela é endergônica, e a gente vai ver o porquê. Isso é um slide que parece muito com variação de entalpia, mas é de energia livre. É basicamente a mesma coisa, mas enfim. O que acontece é que em reações exergônicas, que é o primeiro caso aqui, os nossos reagentes têm uma energia menor que os produtos. Isso quer dizer que a energia é liberada. Então, o ΔG é negativo. É análogo, não é igual, é análogo a uma reação exotérmica, em que a energia é liberada. E para onde essa energia vai? Para a síntese, por exemplo, de ATP, que é a nossa moeda energética. Eu acabo pegando essa energia porque eu preciso de energia, que por exemplo vai ser essa energia aqui adicionada, para construir biomoléculas maiores como as minhas enzimas. Não só enzima, obviamente, você pode construir várias coisas, como por exemplo glicogênio, é outro polímero. Mas o que é importante aqui é que reações endergônicas, os meus produtos absorvem energia, então eu sempre com energia maior. E essa energia está armazenada na forma de ligações, ou seja, quanto mais ligações minha biomolécula tem, mais entalpia ela tem, mais energia armazenada ela tem. E eu preciso arranjar essa energia de alguma maneira, que nesse caso vai ser de compostos como, por exemplo, ácidos gráficos, que é uma fonte de energia, como por exemplo glicose. Eu vou oxidar esses compostos, meus reagentes, que no caso, por exemplo, da glicose vai ser CO2 e água, vão ter energia menor do que a glicose, porque eu peguei essa energia e armazenei na forma de ATP, e eventualmente eu vou usar. Enquanto a endergônica é utilizada para síntese de compostos, como a síntese proteica. Então, por exemplo, essa reação aqui, que eu pego vários aminoácidos e transformo em uma proteína, vocês poderiam me dizer que tipo de reação é essa, endergônica ou exergônica? Endergônica. Perfeito. Agora vocês poderiam me dizer qual desses compostos tem maior entalpia e qual tem maior entropia? Perfeito. Um tem maior desordem, o outro tem maior organização e número de ligações. Alguém tem alguma dúvida até agora? Da revisão como um todo? Pelo menos a parte de enzimas? Ou a gente pode continuar? Eu vou supor que podemos continuar então. Hum? Eu não faço ideia se é o mesmo gráfico do elefante, mas talvez seja. Talvez seja. Mas enfim, podem resolver. Essa também é base. Essa é bem mais básica que a outra. Ela é bem mais interpretativa que realmente técnica, mas dá pra. Mas eu quero puxar uma linha de raciocínio interessante com ela. Você tem que saber o valor exato, mais ou menos a faixa. Enzima é um assunto muito legal porque ele se inspira muito no que a gente aprende no ensino médio, mas acaba vendo com um pouco mais de profundidade. Alguém discorda que a temperatura seja 50 graus e o pH 6,2? Bom, supondo que todos concordem, sim, está correta.
Uma fase de 50 para 55 graus e um pH ótimo de 6 a 7. O que seria temperatura ótima, pH ótimo? Seria a temperatura e o pH ideal para o funcionamento da enzima. Agora, por que uma enzima não funcionaria com uma temperatura muito maior que essa? Em teoria, a temperatura não deveria acelerar a reação porque a temperatura cai. Agora eu vou precisar de um pouco de participação de vocês, porque eu quero construir uma linha de raciocínio a partir do pH ótimo. Temperatura é muito simples, é simplesmente quanto mais quente está o meio, mais energia tem disponível para os meus compostos absorverem. Eu acabo auxiliando a formação do complexo ativo, aquela coisa de química. Só que eventualmente eu não vou apenas aumentar o nível de agitação das moléculas. Eu vou acabar quebrando ligações na minha enzima, porque temperatura é energia. É uma coisa bem básica, então eu foquei especificamente em pH. Então vamos lá. Do que são feitas a maioria das enzimas? Podem escrever e editar. É uma seção de perguntas. Proteínas e aminoácidos. Que grupos químicos os aminoácidos dessas proteínas têm? Todo aminoácido tem. Todos, sem exceção. Tanto que deriva o nome. Aminoácido. Amina. Amida eu vou formar quando eu me ligar com um aminoácido com outro. Mas por agora é amina. O que esses grupos são capazes de receber e doar? Toda amina é capaz de receber ou doar isso, todo ácido carboxílico é capaz de receber e doar isso. Perfeito. Íons hidrônio, que são prótons. Essa doação e recebimento de íons alteram as cargas ao longo da proteína? Sim. As proteínas precisam de interações específicas entre os aminoácidos para se enovelarem? Corretamente, no caso. Sim. Se eu alterar a carga desses aminoácidos, a proteína vai se enovelar corretamente? Não. Toda proteína vai depender de carga eletrostática. Porque todos têm aminoácidos. Porque todos são feitos de aminoácido. Uma proteína mal enovelada realiza sua função direito? Não mesmo. Se uma enzima estiver com H+ em excesso, alto pH, ou em falta, baixo pH, ela catalisa a reação devidamente? Isso a gente viu na aula passada, em aspectos funcionais das proteínas, no caso aminoácidos. Não. Ou seja, vamos recapitular. Se eu tenho um pH muito alto, eu tenho muito H mais liberado, a minha enzima vai tender a doar esse H+. Não, perdão, ela vai tender a receber. Quando eu recebo ou dou H+, quando eu não devia, eu altero as interações eletrostáticas dentro da minha proteína. Como a minha proteína depende muito das interações para se enovelar corretamente, e esse enovelamento é vital para a função dela, porque a conformação dela é muito importante para a função, proteína depende de formato para a função, ela acaba com a palavra, ela acaba não catalisando a reação direito, e às vezes nem catalisando. É capaz de ela ser desnaturada. Então, quando tem um pH muito alto ou muito baixo, a concentração de enzimas que estarão com os grupos amino e carboxílicos devidamente ionizados diminui. E quando eu tenho menos enzimas com a quantidade certa de grupos hidrônio, eu acabo diminuindo a velocidade da reação, porque eu tenho menos enzimas funcionais. A gente chama isso de desnaturação. Em temperatura mais intuitiva, à medida que você vai aquecendo a enzima,
é capaz que você quebre uma ligação, que você crie outra interação. É muito vasto, mas a tendência é que pH pode variar um pouco, tipo, qual seria o pH ótimo, qual não seria. Temperatura tende a, em algum momento, tipo, subir, 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 aí depois começar a descer. Tipo, é isso, vai subir muito e descer, mas o pH pode variar mais um pouco, mas enfim. O que é importante aqui é saber. Oi? É, será que eu escrevi errado, gente? Será que eu me confundi? Ah, me confundi, verdade, verdade, perdão, perdão. Isso aqui tá muito errado. Quanto maior o, a. Quanto maior o, quanto maior o pH, menor a quantidade de H+. Eu vou até consertar isso aqui, perdão. Ainda bem que você notou isso, porque eu compartilhei esse slide com o nomenclatura errada. O importante daqui não é necessariamente saber, tipo, que uma proteína pode desnaturar com pH mais baixo. O importante é vocês realmente entenderem o porquê. Porque a gente viu isso em aminoácidos e é muito, muito importante. Um minutinho. Pronto. Peço perdão pelo inconveniente. Ok, todo mundo vendo agora e tá certo. H mais em excesso, baixo pH ou em falta, alto pH. Pronto. Vamos lá. Agora a penúltima. Opa! Ninguém viu nada. Foi proposital, é. Enfim, essa é a penúltima questão. Mas infelizmente não é a mais difícil. No caso, talvez seja mais difícil, mas a última questão ela demanda muito mais atenção de vocês. Eu tinha um cabo aqui que eu ia usar, mas enfim. Alguém discorda? Alguém tem alguma outra hipótese além de D? Sim, um gabarito letra D. Agora vamos lá, vamos explicar direitinho. Primeiro eu gostaria de citar a existência de ribozimas. Ribozimas são enzimas feitas de RNA. Elas não são feitas de aminoácidos. E elas alteram sua conformação por meio de bases nitrogenadas especiais. Tem uma editação aqui de novo, mas enfim. O que isso quer dizer? Vocês vão ver isso em BMC, lá pro final de BMC, que alguns RNA, eles são sintetizados com bases diferentes. Não é só ATCG, é tipo, tem tipo ômega, fi, delta, gama, um monte de aminoácidos estranhos, esquisito, que vocês não têm que saber, mas são importantes porque dessa maneira esse RNA ele é capaz de ir formando interações entre si e alterando sua conformação, como se ele estivesse se novelando. Isso permite que ele atue como enzima. O importante é que vocês saibam que eles existem, que enzimas não são exclusivamente proteicas, e que o motivo pelo qual o RNA consegue atuar como enzima é porque ele também consegue se novelar. Só que em vez de ter tipo interação entre radical e grupamino e carboxílico é por bases nitrogenadas diferenciadas. Por isso que, por exemplo, a alternativa A está correta, porque não são exclusivamente proteicos. E aminoácidos próximos de estrutura, aminoácidos próximos das estruturas tridimensionais não precisam estar próximos na primária. O que isso quer dizer? Ah, ficou desregulado, que droga. Enfim, quando você tem dois aminoácidos, por exemplo, distantes na estrutura primária, que é linear, isso aqui é estrutura primária porque ela é linear,
Eu tenho um aminoácido na ponta da minha mão esquerda e depois na minha direita. Eles podem se novelar ao longo da... No caso, a proteína pode se novelar e eles podem ficar próximos um do outro. Tá vendo? Eles não precisam estar próximos na tridimensional para estar... Eles não precisam estar próximos da primária para estarem próximos da tridimensional. Porque a linear, ou seja, a primária, já é a distância mais longa que dois aminoácidos podem estar. Porque ela é linear. Não importa o que eu faça aqui. É impossível que os aminoácidos fiquem mais distantes um do outro. Inclusive, isso foi questão de prova, da prova prática. Aqui nesse mais vocês podem ver que dois aminoácidos em cada ponta, na primária, que está desconfigurada, perdão, podem estar próximos da secundária. E adiante. Porque uma coisa linear não se compara a uma coisa tridimensional. Eu posso ter eles dois próximozinhos a partir do enovelamento. Então, por que as outras alternativas estão erradas? Eles não são exclusivamente proteicos, eles não alteram a energia livre da reação. Se eu pegar, por exemplo, sei lá, pepsina. Pepsina é uma enzima que quebra proteína. Pepsina é pepsina sempre. Não importa como eu cheguei lá. Se eu comparar a energia da pepsina com seus produtos, vai ser a mesma. Não importa o quão rápido a reação seja, a diferença de energia entre os dois é sempre a mesma. Então, enzimas não alteram a energia livre da reação. Ou no caso, ΔG. Porque não importa o que eu faça, se o meu produto e meu reagente é o mesmo, a diferença de entalpia entre eles é a mesma. Então vocês já devem ter visto um gráfico de, sei lá, reação catalisador, em que, por exemplo, você vê que isso aqui, que ele ganha energia, alcança energia de ativação, desce. O catalisador só faz isso aqui, ó. Ele desce um pouquinho, a energia de ativação, e vai para o mesmo ponto de energia do produto. Ele diminui um pouco, passa aqui por baixo, a energia de ativação é menor, mas depois dá no mesmo. A diferença de entalpia entre os dois é a mesma, independente da velocidade da reação. Porque o produto e os reagentes são os mesmos. Isso é, de novo, é análogo à variação de entalpia. A gente falou da C. D, a gente falou lá atrás que os sítios alostéricos alteram a conformação da enzima quando as pequenas moléculas se ligam a ele, a partir do sítio alostérico. E isso pode ser tanto inibitório quanto excitatório. Eu posso otimizar o encaixe do substrato ou eu posso dificultar. No caso lá atrás a gente mostrou a inibição, então seria inibitório. Mas pode ser sim excitatório. Inclusive, a hemoglobina, se não me engano, é um caso desse. Enfim, vamos para a última questão. Essa é a parte mais complicada, mas cai em prova. Vocês conseguem ver direitinho os valores, porque tá meio pequeno. Se não, dá um zoom aí. Essa questão ela é simples, ela é de boa quando você entende, agora até entender é um pouquinho complicado. Também demanda um pouco de matemática. Uma quantidade considerável de matemática. Alguém tem mais algum palpite além de C? Tô falando de afinidade, não de velocidade, lembra? Ó, deixa eu... Tem como dar um zoom aqui? Não tem. Enfim, gente, no eixo das abscissas, Ô, eu Edu, tenho um... Oi? tem uma lupa ali embaixo, ó. Tem uma lupa? Tem Ah, como dar verdade, zoom. obrigado. No eixo das abscissas tem 1 sobre km. Não é km, é 1 sobre km. Nas ordenadas eu tenho 1 sobre a velocidade máxima. Entendeu? Lembrando que é 1 sobre, não é o valor, não é km, é 1 sobre km. Eu tô falando de afinidade. Eu quero a enzima, o qual o gráfico demonstra maior afinidade com o substrato.
Essa questão é bem chatinha, mas... O medida vertical tem 1 sobre V. 1 sobre a velocidade. Enfim, alguém acha que é D, é C, A... Essa é realmente a questão mais difícil. O gabarito é D. Agora vamos entender o gráfico. Primeiro vamos entender o que é km. Maior afinidade não significa mais rápida a reação, eu vou explicar. Esse gráfico representa a velocidade máxima da reação e a concentração de substrato necessária para se alcançar metade da velocidade máxima. Velocidade máxima depende da quantidade de enzima. km depende de afinidade. Se eu tiver, vamos por exemplo de 2 isoenzimas. Se eu tiver, por exemplo, uma quantidade muito maior de glicoquinase, a velocidade vai ser maior, certo? Certo? Só que você percebe que a hexoquinase, lembrando, as duas são isoenzimas, ou seja, elas têm a mesmo substrato, que é a glicose. Mas a hexoquinase tem uma afinidade maior. Por que tem uma afinidade maior? Porque a quantidade de substrato que eu preciso para alcançar metade da velocidade média, no caso máxima, ou seja, o km, é menor. Isso quer dizer que a minha enzima é capaz de muito mais rapidamente captar o substrato, porque a afinidade é maior. Se eu tivesse, por exemplo, mais hexoquinase, que não é o exemplo desse gráfico, ela seria mais rápida do que a glucoquinase. Imagina se eu pegasse, por exemplo, esse platô aqui e colocar aqui em cima. Você concorda que ela ia chegar na velocidade rápida muito mais rápido que a glucoquinase? Lembrando, gente, não é a velocidade da reação total, é a velocidade máxima. Quer dizer, não é a duração da reação, é a velocidade, ou seja, no caso, reações sobre tempo, distância sobre tempo da reação. Vocês entendem que a hexoquinase, se tivesse uma concentração maior dela, ela ia alcançar a velocidade dela, a velocidade máxima, mais rápido do que a glucoquinase? Alguém não entendeu isso? De novo, é difícil, eu posso voltar a explicar. Essa parte mais difícil do assunto. Vamos lá, vamos repetir. Vocês concordam comigo que a hexoquinase tem uma velocidade máxima menor que a glucoquinase, certo? Tem uma velocidade máxima menor. Só que a velocidade da minha reação não é o tempo de duração dela, é a velocidade. Se eu tiver mais enzima, eu vou ter uma reação mais rápida, que dura menos. Mas a velocidade da reação, ou seja, o substrato interagindo com a enzima da glucoquinase, no caso, perdão, vamos lá. Vocês concordam comigo que a hexoquinase, por alcançar a velocidade máxima dela mais rápido, ela tem uma afinidade maior com o substrato? Porque ela rapidamente começou a interagir tanto com o substrato que estagnou. O máximo de enzima está reagindo com o máximo de substrato. Por isso que ela estagna. Pronto. A glucoquinase, por outro lado, deixa eu pegar a setinha aqui. A glucoquinase, por outro lado, demorou muito mais para alcançar a velocidade máxima. A máxima dela em específico. Demorou muito mais para alcançar a velocidade máxima. O platô dela é aqui. O dextrose começa aqui. Ela demorou muito mais porque a afinidade dela pela glicose é menor. Então demora mais para as minhas enzimas começarem a interagir com todo mundo. Eu preciso de uma concentração de substrato. Lembrando que esse eixo das abscissas é a concentração de substrato muito maior para que todas as enzimas estejam reagindo com o substrato e aí a minha velocidade estagna. Enquanto na hexoquinase eu preciso de uma concentração muito menor de substrato para que
todas elas estejam ocupadas com substrato. Vocês lembram que quando a velocidade da reação estagna, é porque todas as minhas enzimas já estão reagindo com substrato? Vocês lembram disso no ensino médio? Pronto. Ou seja, para todo mundo da glucoquinase reagir com substrato, eu preciso de muito substrato, porque a afinidade é pequena. Quando eu olho para a hexoquinase, eu preciso de uma quantidade muito menor. Sim, é mais eficiente. Quando eu olho para a hexoquinase, eu preciso de uma concentração muito menor. Perfeito, faz mais com menos. Uma hexoquinase precisa de pouco substrato para ela interagir. A glucoquinase precisa de mais. Agora, por que a velocidade da glucoquinase é maior? Porque eu tenho mais glucoquinase. Se elas tivessem a mesma concentração, a velocidade máxima ia ser a mesma. Só que eu teria que adicionar muito mais substrato na glucoquinase para a reação alcançar a velocidade máxima. Todo mundo entendeu isso? Tipo, é realmente muito complicado. Eu vou voltar na questão, não se preocupe. Pronto. Acho que tem mais um slide que dá uma explicação que vai explicar direitinho o gráfico. É porque a gente não chegou no gráfico ainda, gente. Eu tô explicando o que é km e o que é velocidade máxima. Mas eu vou explicar o gráfico ainda. Então, por exemplo, quando eu volto aqui, a minha velocidade máxima ela vai ser alcançada com uma concentração de substrato. Metade dela vai ser alcançada com o certo km. E a gente usa esse km para saber qual enzima tem uma afinidade maior pelo substrato. Então, se eu comparar, por exemplo, a hexoquinase com a glucoquinase, eu sei que a hexoquinase tem uma afinidade maior porque tem um km menor. Olha, João, depende. Tipo, não é uma coisa tão básica assim, a professora não vai cobrar isso na prova, relaxa. Mas enfim, percebam, quanto menor o km, maior a afinidade. Porque quanto menos substrato eu tenho para alcançar minha velocidade máxima, maior é a afinidade da enzima com o substrato. E o que é aquele gráfico? Aquele gráfico representa, em cada eixo, 1 sobre km e 1 sobre Vmax. O que a professora cobra é Vmax? O que a professora cobra é km. Vocês sabem que esse lado é positivo, esse é negativo. Então vocês podem meio que ignorar esse menos aqui. Só pensem no módulo do valor. Você não tem que pensar, meu Deus, é mais 3, é mais 3. É mais 3, é menos 3, não. Pensem que é só o módulo, porque já está em negativo aqui. E como está do lado esquerdo do eixo das abscissas, já vai ter negativo. Agora, observem que o km está no denominador. Então, quanto maior esse número, menor o km. Entenderam? Quanto maior esse valor, essa interseção com as abscissas, menor o km. Então, por exemplo, se eu tiver aqui menos 3, já está negativo. Para 1 sobre km ser menos 3, km tem que ser 1 sobre 3. 1 sobre 3. Se fosse, por exemplo, 1 menos 1. Se fosse 1, km teria o valor de 1, não 1 sobre 3. 1 é maior que 1 sobre 3, correto? 1 é maior que 1 sobre 3. Então eu teria um km maior. Se eu tenho um km maior, eu tenho uma afinidade maior ou menor pelo substrato? Se você tem um km menor, você tem uma... Se você tem um km menor, você tem uma afinidade maior pelo substrato. Eu tô explicando isso tudo pra vocês, gente, porque isso... O que geralmente cai na prova é que quanto menor o km, maior a afinidade. Agora eu tô ensinando pra vocês não decorarem e o gráfico pode cair na prova. Então a gente dá um zoom aqui, por exemplo. Vamos dar um zoomzinho. O primeiro gráfico. Esse valor vale 1. Esse que importa, que eu tô falando de afinidade, lembra? Cadê? Aqui.
maior afinidade. Maior afinidade. Ou seja, que possui o menor KM. Esse valor vale 1. Esse vale 2. Lembrando que é negativo. A gente já considera negativo, então vocês podem ignorar o valor. Aqui é menos 2. Aqui é menos 3. Se isso aqui é 1 sobre km, aqui ó, 1 sobre km, e eu quero o menor km, eu quero que esse valor seja maior ou menor. Bota a cabeça pra pensar, gente. É só pensando que você resolve. Vamos lá. Se eu quero que o km seja menor, porque a questão pede maior afinidade. Ela pede maior afinidade. Maior afinidade significa km menor. Se esse valor aqui é 1 sobre km, eu quero que ele seja maior ou menor. Esse valor é a interseção com o eixo x. Maior, perfeito. A alternativa que tem esse valor maior é justamente a D, menos 3. Lembrando, gente, quando eu falo maior, eu falo em módulo, não é em valor, porque tá negativo, lembra? Eu só falo assim porque o gráfico criado por Lineweaver, que é o nome desse carinha aqui, já considera que seja negativo. Opa, perdão. Já considera negativo. Aqui, deixa eu voltar. Opa. Aqui, ó, já é negativo, tá vendo? Então vocês se atentem ao módulo. Agora eu expliquei tipo a matemática só pra vocês entenderem mesmo fixar. O que é importante? Se vocês querem macete de prova, menor km, vou até digitar isso. Menor km, maior afinidade. Beleza. Maior módulo na interseção do eixo x. Maior módulo é o valor do número, não é o... Tipo, é só o valor numérico, não conta o sinal. Quanto maior o módulo da interseção do eixo x, menor o km. Menor o km. Esse é o macete de prova, mas eu expliquei tudinho porque é o meu trabalho. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, expresse, porque essa é a parte mais complicada do assunto. Quanto maior a afinidade, não é menor a velocidade, não. Quanto maior a afinidade, menor é a concentração de substrato que eu preciso. E o km é uma medida relativa. Quanto menor o km, maior a afinidade, porque o km representa... Quer falar alguma coisa, Romulo? Poderia só complementar rapidinho você? Vá, divirta-se. É porque, assim, pessoal, o KM não está necessariamente ligado a uma velocidade X. É relativo, né? Cada enzima vai ter vai ter sua velocidade máxima, então cada enzima vai ter seu KM. E aí o KM vai ser justamente a metade da velocidade máxima. Então, é meio que isso. É relativo, gente. Porque cada enzima tem a sua velocidade máxima. Então a gente usa praticamente a afinidade entre enzimas. Você não vai encontrar tipo, um valor absoluto de afinidade. Poderia ser velocidade máxima? Poderia. Só que eles decidiram que seria metade da velocidade máxima. Sim, Daira, o KM é a concentração de substrato, sim. A concentração de substrato para que se atinja a metade da velocidade máxima da reação. Aqui, ó. Obviamente, quanto mais eu aumento a concentração de substrato, maior a velocidade. Só que eventualmente ela vai estagnar. Sim, a velocidade sim vai depender da concentração de substrato. Sempre. Quanto mais substrato, também quanto maior o número de enzimas, maior a velocidade da reação. E João Pedro, quanto maior a afinidade, não é menor a velocidade, é menor o KM. Importante se atentar a isso. Cara, eu acho que não vai cair KM na prova prática. Mas se cair, vocês podem, tipo, dizer que tem essa relação matemática, tá ligado? Porque você não vai conseguir explicar isso tudo que eu expliquei em 2 linhas. Então, tipo, se cair, por exemplo... eu não vejo isso cair na prova prática porque é muito difícil explicar, tá ligado? Tipo, talvez caiam frações. Talvez possa cair uma alternativa assim. Sei lá. Deixa eu voltar no gráfico da exoquinase e da glucoquinase. Achei aqui.
pode cair, por exemplo, sei lá, glucoquinase possui uma afinidade maior com o substrato, pois possui uma velocidade máxima maior do que a hexoquinase. Você pode dizer falso. Afinidade depende de km. Ou sei lá, a hexoquinase possui uma afinidade maior, pois possui um km menor. Ou você pode dizer, a hexoquinase depende de menos substrato para alcançar a velocidade máxima. Portanto, possui uma afinidade maior. Eu não vejo isso caindo na prática, cai na teórica, mas na teórica é de marcar, então. Porque não é assunto da teórica. Teórica não é assunto da prática. Prática geralmente vai cair tipo desnaturação, provavelmente. Mais alguma dúvida? Sintam-se livres. Essa é a parte mais complicada, gente. Vai por mim. Tipo, uma cesta muito básica agora pra entender. Então isso tá de boa, gente? Deixa eu voltar no gráfico. Ok. Essa foi a última questão. É realmente a mais difícil de você compreender, mas uma cesta de boa. E é isso. Enfim, Eu acho que pessoal, acabou, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, gente, da aula, a gente é, fecha o sábado. boa prova para vocês. Fiquem tranquilos, é mais simples do que parece. As professoras fazem a questão bem direta. E assim, qualquer dúvida pode mandar lá no grupo, tá? Que a gente responde. E é isso. Só não deixe de estudar. Tchau, tchau, gente. Curtam o sábado. Oi, Vitor, pode falar. Vem cá, tava digitando aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. O pessoal já começou a sair, né? Você Então, pode assim, falar, velho, relaxa. relação ao que vocês estavam explicando. Se numa concentração com menor substrato, o enzima ela alcança a sua velocidade máxima mais rapidamente, isso significa que tem mais afinidade, não é isso? Uhum. Isso. Pronto, só isso mesmo. Valeu, tchau, tchau. Bom Nada, sábado. valeu. Aproveite o sábado. Valeu. Deixa eu tentar eficácia, pá, velho. Não. O vídeo não tá, vai ficar. Mas acho que é isso, né, Romulo? Aham. Vou sair aqui então. É, Valeu. tchau. Aproveite seu sábado. Vou descansar. Igualmente. Beijo.